Eu sou Elias, servo do Deus Altíssimo, e vou lhe contar minha história como eu mesmo a vivi, para que você compreenda não apenas os acontecimentos, mas também o coração de um profeta em meio a tempos difíceis. Que minhas palavras sejam simples e claras, para que você, que busca aprender mais sobre as Escrituras, entenda o que o Senhor fez em meu tempo e o que ainda pode fazer em sua vida. Nasci em uma época sombria para Israel. O povo havia se afastado do Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e seguia outros deuses, em especial Baal e Azerá. Esses falsos deuses eram cultuados com rituais pagãos, muitas vezes envolvendo práticas imorais e até sacrifícios de crianças. O coração do povo estava dividido. Alguns ainda lembravam da lei do Senhor, mas a maioria preferia os prazeres e promessas dos ídolos. O rei Acabe governava nesse tempo, e ao lado dele estava Jezabel, sua esposa fenícia, que com astúcia e crueldade fortaleceu o culto a Baal em toda a nação. Imagine um povo escolhido para ser luz entre as nações, mas que agora se prostrava diante de estátuas de pedra e madeira. Esse era o cenário quando Deus me chamou. Eu era de Tisbé, em Gileade, uma região montanhosa a leste do Rio Jordão. O povo dali era simples, acostumado a terrenos secos e ao trabalho árduo. Desde cedo, aprendi a depender do Senhor para cada gota de chuva e para o sustento da terra. Cresci vendo como o Senhor sustentava aqueles que confiavam nele, mesmo em tempos de escassez. Foi nessa simplicidade que Deus me moldou para ser sua voz, em meio a uma nação que o havia esquecido. Eu não era príncipe nem sacerdote, apenas um homem comum que temia ao Senhor e estava disposto a obedecer. Um dia, o Senhor falou claramente ao meu coração. Era como um fogo queimando dentro de mim, uma certeza que não me deixava em paz. Ele me enviou ao palácio do rei Acabe com uma mensagem dura: anunciar que não haveria orvalho nem chuva na terra, a não ser pela minha palavra. Você precisa entender o peso disso. Israel dependia das chuvas para viver. Sem elas, não haveria colheita, não haveria alimento, não haveria vida. Baal era conhecido como o Deus da chuva e da fertilidade. Então, quando o Senhor me enviou a declarar isso, não era apenas uma seca comum. Era uma afronta direta aos falsos deuses e aos que confiavam neles. Eu tremia, mas obedeci. Diante do rei e de sua corte, eu disse: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E depois disso, o Senhor me mandou partir. Fugi para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, escondido entre árvores e pedras, vi o cuidado de Deus de uma forma que nunca imaginei. O Senhor ordenou que corvos me trouxessem pão e carne, de manhã e de tarde, e eu bebia da água do ribeiro. Corvos, aves impuras segundo a lei, se tornaram instrumentos de provisão divina. Essa experiência me ensinou que Deus usa até o improvável para sustentar os seus. Cada manhã, quando via aqueles pássaros trazendo alimento, meu coração se fortalecia na certeza de que o Senhor é fiel. Mas com o passar do tempo, o ribeiro secou, porque não chovia na terra, exatamente como eu havia anunciado. Então, o Senhor me enviou para Sarepta, uma cidade na região de Sidom, justamente a terra natal de Jezabel. Era como se Deus me levasse para o coração do território inimigo, para mostrar que Ele é Deus, não só em Israel, mas sobre todas as nações. Lá encontrei uma viúva muito pobre. Ela estava recolhendo gravetos para preparar a última refeição para ela e seu filho. Imagine a cena: uma mulher desesperada, sem esperança, prestes a preparar sua última refeição antes de esperar a morte. Mas o Senhor me disse que havia ordenado a ela para me sustentar. Quando pedi água e um pedaço de pão, ela respondeu que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então declarei: não tenha medo, faça primeiro um pequeno bolo, para mim depois faça para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela creu e obedeceu. E assim aconteceu. Dia após dia, a farinha e o azeite não faltaram. Foi um milagre diário, silencioso, que nos sustentou por muito tempo. Nesse período, o filho da viúva adoeceu e morreu. Ela, em sua dor, me acusou, achando que minha presença havia trazido julgamento sobre sua casa. Meu coração se apertou, mas levei o menino ao meu quarto. Clamei ao Senhor e me estendi sobre ele 3 vezes pedindo vida. O Senhor ouviu minha oração e devolveu a vida ao menino. A viúva, ao ver seu filho vivo novamente, declarou: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Esse momento marcou profundamente minha fé. Eu vi com meus próprios olhos que o Senhor não apenas sustenta, mas também tem poder sobre a vida e a morte. Tudo isso foi preparação para o que viria a seguir. O Senhor me moldava no segredo, antes de me enviar para confrontar de novo o rei, os profetas de Baal e toda uma nação. Ele me ensinava que antes de enfrentar multidões, eu precisava aprender a confiar nele no deserto, junto a um ribeiro seco e em uma casa pobre em terra estrangeira. Cada corvo que me alimentava, cada punhado de farinha que não se acabava, cada oração respondida, era como um tijolo sendo colocado em minha fé. Eu não sabia ainda, mas Deus estava me preparando para o maior confronto espiritual da minha vida. Você percebe a lição? Muitas vezes, antes de nos usar em grandes coisas, Deus nos leva a lugares escondidos para nos ensinar a depender dele em pequenas coisas. Aprendi que a obediência em silêncio prepara o caminho para a vitória em público. O Senhor não me chamou por eu ser especial, mas porque estava disposto a confiar nele, mesmo quando tudo parecia impossível. Eu sou Elias, e continuarei a compartilhar minha história para que você entenda como o Senhor trabalhou em minha vida e na vida de Israel. Depois de muitos anos de seca, o Senhor voltou a falar comigo. Era hora de sair do esconderijo e me apresentar novamente a Acabe. Imagine o peso desse momento. Eu havia anunciado a seca e ela realmente veio. Agora, depois de 3 anos e meio sem chuva, a terra estava em miséria. O solo rachado, os rebanhos morrendo, as pessoas desesperadas. A fome se espalhava não apenas por Israel, mas também pelas terras vizinhas. E todos sabiam que eu era o homem que havia profetizado aquilo. Muitos me viam como inimigo, outros tinham medo de mim. Jezabel, por exemplo, havia matado vários profetas do Senhor e continuava a perseguir aqueles que restavam. Quando me encontrei com Acabe, ele me acusou imediatamente: És tu o perturbador de Israel? E eu respondi com firmeza: Não sou eu quem tem perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Era a verdade. A seca não era culpa minha, mas consequência da idolatria e da desobediência do povo. Então desafiei o rei, que reunisse todo Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, sustentados por Jezabel. O palco estava montado para um confronto que ficaria marcado para sempre na história. No Monte Carmelo, diante do povo reunido, falei com clareza: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O povo se calou, dividido em seus corações. Então propus a prova. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Colocaríamos a lenha e o sacrifício, mas não acenderíamos fogo. O verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. Todos concordaram. Os profetas de Baal começaram cedo. Gritavam, dançavam, saltavam ao redor do altar, pedindo que seu Deus enviasse fogo. Desde a manhã até o meio-dia, nada aconteceu. Eu os observava e até zombava. Gritai mais alto porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou ocupado,
ou viajando, ou dormindo, e precise ser despertado. Eles se cortavam com facas até derramarem sangue. Mas mesmo assim não houve resposta. Ao cair da tarde, estavam exaustos e frustrados. Então chegou minha vez. Chamei o povo para perto e restaurei o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, lembrando que apesar da divisão política, ainda éramos um só povo diante de Deus. Coloquei a lenha, preparei o sacrifício e ordenei algo que parecia loucura: que despejassem água sobre o altar 3 vezes, até que enchesse o rego ao redor. Em um tempo de seca, derramar água era um gesto de fé. Eu queria que todos vissem que não seria truque humano, mas a mão de Deus. Então orei: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes voltar o coração deles. E imediatamente caiu fogo do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e até a água que estava no rego. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Foi um momento de triunfo, uma demonstração clara de quem era o verdadeiro Deus. Depois, ordenei que os profetas de Baal fossem capturados e levados ao ribeiro de Quizon, onde foram mortos. Era uma medida dura, mas necessária naquele contexto, pois eram líderes que conduziam a nação inteira para longe do Senhor. A idolatria não era apenas uma questão de religião, mas de vida ou morte espiritual para o povo. Mas a missão não terminou ali. Eu disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subi ao cume do Carmelo e me pus a orar, com o rosto entre os joelhos. 7 vezes mandei meu servo olhar para o mar. Nas primeiras 6 vezes ele não viu nada, mas na 7ª disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu sabia, era o sinal. Logo o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Depois de 3 anos e meio, o Senhor mostrou sua fidelidade e restaurou a terra. Nesse dia, corri diante do carro de Acabe até Jezreel, fortalecido pelo poder do Senhor. Foi uma corrida longa, mas meu coração estava cheio de fervor. Eu acreditava que aquela demonstração de poder seria suficiente para mudar os corações, inclusive o da rainha Jezabel. Mas eu ainda aprenderia que milagres não mudam corações endurecidos. Essa parte da minha vida me ensinou que a fé não é só acreditar que Deus pode responder, mas perseverar em oração até ver o sinal, mesmo que seja apenas uma pequena nuvem no horizonte. Aprendi também que o Senhor responde não para minha glória, mas para que o povo saiba que Ele é Deus e volte o coração para Ele. Depois da vitória no Monte Carmelo, pensei que Israel inteiro se voltaria ao Senhor. Mas Jezabel, ao ouvir o que havia acontecido com os profetas de Baal, jurou que me mataria. Quando recebi essa ameaça, algo inesperado aconteceu dentro de mim. O medo me dominou. Eu, que havia enfrentado multidões e visto fogo descer do céu, agora fugia para salvar a vida. Corri até Berseba, no extremo sul de Judá, e ali deixei meu servo. Depois caminhei sozinho pelo deserto. O peso da missão, o cansaço e a decepção me esmagavam. Debaixo de um zimbro desmoronei. Orei pedindo a morte. Já basta, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu estava exausto, sem forças para continuar. Essa foi uma das orações mais sinceras que fiz, não de fé, mas de desespero. E ali adormeci. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não me repreendeu nem me abandonou. Enviou um anjo que me tocou e disse: levanta-te e come. Ao meu lado havia um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Comi, bebi e voltei a dormir. Pela 2ª vez, o anjo me tocou. Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então me levantei e, fortalecido,
Com aquele alimento caminhei 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali, escondido numa caverna, ouvi a voz do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Derramei minha queixa. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Eu me sentia sozinho, derrotado, sem propósito. Então o Senhor me mandou sair e ficar no monte diante dele. Primeiro, veio um vento forte e impetuoso, que fendia os montes e despedaçava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E por fim, um sussurro suave, uma brisa tranquila. Quando ouvi, cobri o rosto com o manto e saí para ouvir a voz do Senhor. Ele me perguntou novamente: Que fazes aqui, Elias? Repeti minha queixa, mas agora meu coração estava mais leve, porque entendi a lição. O Senhor não age apenas com poder e espetáculos grandiosos, mas também no silêncio, no detalhe, na suavidade. Então o Senhor me deu novas instruções. Mandou que eu ungisse a Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como profeta em meu lugar. E me revelou algo que mudou minha perspectiva. Eu não estava sozinho. Ainda, havia 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal nem o beijaram. Eu achava que era o último fiel, mas o Senhor sempre preserva um remanescente. Esse encontro no Horebe foi um divisor de águas. Aprendi que não posso medir o sucesso do meu ministério pelos resultados visíveis ou pela resposta imediata das pessoas. O que importa é obedecer ao Senhor e confiar que Ele está no controle. Descobri também que, quando penso estar sozinho, há outros que permanecem firmes, mesmo que eu não saiba. Talvez você se identifique com essa parte da minha história. Às vezes você ora, trabalha, se esforça e parece que nada muda. Às vezes se sente sozinho, cansado, desanimado. Mas o Senhor sabe onde você está. Ele envia sustento, renova suas forças e fala de maneiras inesperadas. Não espere apenas os ventos, terremotos e fogos. Aprenda a ouvir a voz suave, porque muitas vezes é nela que Deus revela seu coração. Eu, Elias, profeta que enfrentou reis e multidões, também precisei ser lembrado de que não sou suficiente por mim mesmo, mas o Senhor é. E foi nesse vale de fragilidade que Ele me levantou novamente para continuar a missão. Depois do encontro com Deus no Monte Horebe, recebi a missão de continuar, mas desta vez não sozinho. Foi então que conheci Eliseu, filho de Safate. Encontrei-o arando a terra com 12 juntas de bois. Passei por ele e lancei meu manto sobre seus ombros, um gesto simbólico de chamada. Eliseu entendeu imediatamente. Deixou os bois, despediu-se de sua família e me seguiu. Mais tarde, sacrificou seus bois e queimou o arado, mostrando que não havia volta. Ele estava comprometido de corpo e alma com o chamado. Eliseu se tornou meu auxiliar, meu discípulo, meu companheiro. Aprendi que ninguém deve caminhar sozinho e que é importante preparar aqueles que virão depois de nós. Continuei a profetizar, confrontando reis e denunciando injustiças. Ainda vi de perto a maldade de Acabe e Jezabel. Acabe desejou a vinha de Nabote, um homem simples, fiel ao Senhor. Quando Nabote recusou vendê-la, Jezabel tramou um plano cruel, levantando falsas testemunhas contra ele, que acabou sendo apedrejado até a morte. Acabe tomou posse da vinha, mas o Senhor me enviou para confrontá-lo. Eu disse: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu. E sobre Jezabel, profetizei que os cães a devorariam. Foi uma palavra dura, mas justa. O pecado e a injustiça não ficam sem resposta diante de Deus. Com Eliseu ao meu lado, minha caminhada ganhou novo sentido. Vi nele não apenas um aprendiz,
mas alguém que carregaria adiante a missão. Ele me servia, observava, aprendia. Mais do que palavras, meu exemplo o formava. O chamado do Senhor não termina em uma geração. Ele sempre levanta outros para continuar a obra. Chegou então o tempo em que o Senhor me revelou que me tomaria da terra. Eu sabia que meus dias estavam chegando ao fim, mas não de uma forma comum. Saímos de Gilgal, eu e Eliseu. Em cada cidade que passávamos, Betel, Jericó e por fim o Jordão, os discípulos dos profetas anunciavam a Eliseu: "Sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre?" Ele respondia que sabia, mas guardava silêncio. Eu o testava dizendo: "Fica aqui." Mas Eliseu insistia em seguir comigo até o fim. Sua lealdade era firme, sua determinação inabalável. No Jordão, tomei meu manto, enrolei-o e feri as águas, que se abriram, permitindo que passássemos a seco. Do outro lado, perguntei a Eliseu o que ele queria antes que eu fosse levado. Ele pediu porção dobrada do meu espírito. Era um pedido ousado, mas revelava seu coração. Ele não buscava glória, mas poder para continuar a missão. Disse a ele que seria difícil, mas se me visse quando eu fosse levado, receberia o que pediu. Enquanto caminhávamos e conversávamos, de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, que nos separou, e fui levado ao céu num redemoinho. Eliseu viu e clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros." Ele rasgou suas vestes em sinal de luto, mas também apanhou meu manto que havia caído. Quando voltou ao Jordão e tocou as águas com o manto, elas se abriram. Novamente, o Espírito do Senhor repousava sobre ele. O discípulo agora se tornara profeta. Assim terminou minha jornada aqui, não com a morte, mas com a vitória. O Senhor me levou de maneira sobrenatural, como sinal de que a vida que se entrega totalmente a Ele não termina no pó. Ele tem poder sobre a morte. E minha ascensão foi testemunho disso. Séculos depois, voltei a aparecer com Moisés no Monte da Transfiguração, diante de Jesus, o Filho amado do Pai. Ali compreendi que toda a minha missão apontava para algo maior, a vinda do Messias, aquele que traria a verdadeira restauração. Minha história deixa lições claras. Primeiro, que Deus levanta pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Segundo, que não devemos medir nosso valor pelos resultados imediatos, mas pela fidelidade em obedecer. Terceiro, que sempre precisamos formar outros, como Eliseu, para que a obra não pare conosco. E por fim, que a vida com Deus não termina aqui. Há uma eternidade de glória preparada para aqueles que permanecem fiéis. Eu sou Elias, profeta do Senhor. Minha voz ecoou em meio à idolatria. Desafiei reis, vivi milagres, enfrentei medos e fui sustentado pela mão poderosa de Deus. Minha jornada não foi isenta de falhas ou fraquezas, mas em tudo o Senhor foi fiel. E se Ele foi comigo, também será com você, se escolher segui-lo de todo o coração.